Olá pessoal, tudo bem? Passando por aqui para falar um pouco sobre a dissolução do gabinete de guerra promovida pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, essa decisão que marca também repercussões importantes no jogo político interno aqui em Israel. Eu conversei mais cedo com uma pessoa muito próxima ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e a versão que ela me deu é a seguinte: que não há necessidade de um gabinete de guerra, um novo gabinete de guerra, na medida em que o Benny Gantz, ex-ministro do gabinete, ele pediu demissão do próprio governo, ele que fazia parte desse gabinete de guerra, um gabinete de guerra que era composto pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, pelo ministro da Defesa Yoav Gallant e pelo ministro agora que já deixou o governo, Benny Gantz, membro da oposição que se juntou ao governo de emergência. E essa foi uma das exigências, inclusive, para ele se juntar a esse governo de emergência, que fosse criado um fórum reduzido para tomar decisões com mais agilidade sobre a guerra. De acordo com essa fonte que falou comigo, próxima novamente ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, não há mais necessidade de haver um gabinete de guerra com esse nome, estruturado da maneira como havia, na medida em que Benny Gantz deixou o governo. Essa é a versão do governo. Lembrando que a partir de agora, as decisões continuam a acontecer no gabinete de guerra mais amplo, e aqui é importante deixar claro o seguinte: o gabinete de segurança mais amplo, ele é composto por 16 pessoas. Mas já houve ocasiões, como inclusive nós listamos lá no nosso site, em que houve reuniões com 50 pessoas, entre convidados, membros do parlamento, membros das forças de segurança de Israel. E a crítica que se faz, já dei a versão do governo, agora a versão da oposição, é que Netanyahu busca com isso, com essa decisão, levar ao gabinete de guerra, ao gabinete de segurança mais amplo, a tomada de decisões sobre a guerra, com o objetivo de atrasar justamente qualquer decisão, inclusive sobre o encerramento da guerra. Isso porque, por uma questão óbvia nesse caso, do ponto de vista matemático, é muito mais difícil tomar decisões e chegar a consensos quando há um gabinete composto de 16 pessoas a 50 pessoas, do que tomar decisões num gabinete ágil, como era o gabinete de guerra, formado por apenas 3 membros naquela ocasião. Novamente, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant, ministro da Defesa, e o já demissionário que deixou o governo, Benny Gantz, agora que ele retorna à oposição. Por isso, aqui em Israel é difícil estabelecer também uma certa dicotomia ou polarização, qual lado que é a favor dos reféns, qual lado que é contra os reféns, que tipo de decisão é capaz de influenciar positivamente ou negativamente na situação envolvendo os reféns. Importante a gente lembrar, Einav Zengalker, a mãe de Matan Zengalker, que ainda se encontra sequestrado na faixa de Gaza, ela pedia a Benny Gantz, ela implorou a Benny Gantz para que ele não deixasse o governo, justamente por entender que a presença dele no governo poderia influenciar o processo de tomada de decisão para se alcançar um acordo capaz de libertar, entre outras pessoas, entre os 120 reféns que se estimam ainda estar na faixa de Gaza, sequestrados, o próprio filho dela. Então, o pedido dela era para que Benny Gantz permanecesse no governo de Benjamin Netanyahu para influenciar de dentro. Por mais que a saída de Benny Gantz reforce a posição da oposição israelense, ela não reforça necessariamente a batalha que os familiares dos reféns travam para um acordo que possa ser alcançado, que seja capaz de libertar os seus familiares. Só é importante deixar isso claro, porque essa situação especificamente, ela não permite determinadas polarizações, maniqueísmos e dicotomias muito simplórias, muitas vezes aplicadas em outras situações políticas. Nesse caso não é. Não é a situação é muito mais complexa do que aparenta ser. Então é importante a gente trazer essas informações e trazer também as duas visões sobre esse mesmo assunto. A visão de pessoas próximas ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a pessoa que falou comigo, que fala em nome do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ela me pediu para manter sigilo, evidentemente, sobre o nome dela, e também o lado da oposição em Israel, que tem uma visão completamente diferente sobre as decisões tomadas pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Estão aqui as duas versões e também uma análise do que essa decisão
pode significar do ponto de vista prático. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Obrigado.